Hoje tem presença VIP aqui. Ela é formada pela PUC Medicina e fez residência de clínica endocrinologia e hoje dá aula na renomada Santa Casa. Ela é doutora em endocrinologia pela Universidade Federal de São Paulo e ainda é diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia em São Paulo. Que mulher, hein? Que currículo! Nem sei se eu sou digna de receber hoje a doutora Rosália Padovani aqui com a gente. Que prazer te receber aqui, gente. A gente tem aqui mulheres de idades diferentes e a gente tá louca atrás de informação. A gente hoje queria falar com você sobre menopausa. Menopausa, Tá na cara que a gente queria falar de menopausa? Então a gente tem aqui eu, que ainda não entrei, mas estou já começando a sentir alguns sintomas. A Rose, que já está bem no meio, já estou aqui na menopausa concluída e com todos os sintomas, ansiosa para começar a fazer pergunta aqui para a doutora. Nossa senhora, hoje vai ter consulta ao vivo, gente. E a Cléo, que começou com um foi precoce, já tem 12 anos que eu convivo com essa abençoada. Ai, meu Deus, tá dando até medo aqui. Bom, me conta aqui, o que é menopausa? Bom, gente, antes de mais nada, queria agradecer o convite, Priscila e todo o pessoal da Esquire. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que é muito importante. Eu acho que tem muitas dúvidas, muitos tabus, né? E é importante a gente esclarecer. Então, parabéns pela iniciativa. E vou começar, então, explicando para vocês o que é menopausa, porque muita gente confunde, né? Então, menopausa é simplesmente um nome que a gente dá para aquela pessoa que já menstruou a última vez e ficou sem menstruar no período de um ano. Então, só depois de um ano sem menstruar que a gente pode dizer que um paciente realmente está na menopausa. Então, menopausa, gente, é diferente de climatério. O climatério é todo aquele período que antecede a menopausa, que é a data da última menstruação. Então, muitas vezes, as mulheres já começam a ter sintomas, mas ainda continuam menstruando. Os ciclos começam a ficar irregulares, começam a ficar mais demorados, menstrua às vezes mais, às vezes menstrua menos. E a mulher já está com bastante sintoma, mas ela pensa assim, poxa, eu ainda estou menstruando, não estou na menopausa. Então esse é um ledo engano, porque no climatério os sintomas já começam a aparecer. Mas a gente só pode dizer que está realmente na menopausa depois que a mulher ficou um ano sem menstruar. Não para de vez. Aí para de uma vez. Doutora, isso aconteceu exatamente comigo. Eu estava me sentindo com muito calor, uma irritabilidade tremenda, engordando muito, parecia que eu engordava 1 quilo por semana. Então eu entrei em desespero e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Você achou que era até tireoide na época, achei, né? E nós fizemos aquela consulta e fizemos alguns exames, mas eu realmente estava menstruando pausadamente. Ficava 4 meses sem menstruar, depois 6 meses e assim foi. Mas a conclusão de 1 ano sem menstruar aconteceu ano passado. Em setembro do ano passado, fez 1 ano que eu parei de menstruar. E é muito esquisita, né, essa sensação, porque ao mesmo tempo que a gente não gosta de menstruar ao longo da vida, a gente acha um saco, né? Mas de repente, esse sinal é um sinal de que, opa, acabei minha carreira, né? Madura. Aliás, eu acho que a única coisa boa da menopausa é isso, é você não ter mais a menstruação, é libertador. Mas agora você imagina aos 38 anos, você ter toda essa sensação, não imaginava. E acho que um dos primeiros sinais é essa coisa do calor, de estar irritado e não saber por quê. Você falou 2 coisas importantes aqui pra gente explicar. Primeira coisa, 38 anos é precoce, tá? Sim. Quando que a gente considera uma menopausa precoce? Abaixo de 40 anos. Depois dos 40 anos, a qualquer momento isso pode acontecer, né? E varia então, muito. Não é necessariamente perto dos 50, né? Não, que a gente não. considera que é o normal. Isso, exatamente. Tem pacientes que entram na menopausa mais cedo, mas não necessariamente é precoce. Sim. Antes dos 40, realmente é precoce, tá? Mas depois dos 40 disso, já é meio que, já tá no caminho, é isso? exatamente. Já tá Depois dos 40, a qualquer momento a menopausa, né, pode acontecer. Por isso que é importante que se a mulher não engravidou até os 40, ela venha se preparar, faça congelação de óvulos, porque a menopausa pode acontecer a qualquer momento, né? Entendi. Então é importante que ela procure um médico, que ela tenha uma orientação, que ela faça uma contagem de folículos, uma dosagem do hormônio antimileriano para saber em que condição que ela está de reserva ovariana, porque a menopausa justamente é isso, quando o ovário ele entra em falência, então ele para de funcionar, os hormônios caem, né, e a mulher perde a condição de poder engravidar. Mas se a mulher se preparar anteriormente, fizer uma congelação
relação de óvulos, enfim, estiver preparada para isso pode acabar resolvendo depois. Então é a ovulação que para, não é a possibilidade de gestar, né? Não, é tudo que para, Pri. O ovário ele entra em falência, então ele para de ovular e aí, consequentemente, ele para de produzir hormônios. Os hormônios vão lá embaixo. Aí o fato da mulher não conseguir mais engravidar porque ela para de ter o óvulo. Mas se ela tiver o óvulo, né, congelado, ela pode fazer a fertilização in vitro, etc. E aí funciona. Aí o corpo dá conta ainda. Aí o corpo dá conta ainda. Agora me fala uma coisa, a gente tá falando aqui, a gente sabe, todo mundo sabe do calorão, né? Isso é muito bem conhecido sobre a menopausa. Dá aí uma variedade maior aí dos sintomas que podem acontecer. Tá? Então, normalmente, esses sintomas são cansaço, fadiga, sonolência ou insônia. Então, às vezes a mulher fica durante o dia cansada, fadigada e chega à noite e não consegue dormir. O sono não é reparador e começam a acontecer os calores, né? Os calores não é sentir calor. Ai, gente, nossa, eu ando com muito calor. Não, são ondas de calor, né? Quem tem uma vez já sabe vai o que identificar, é, né? A mulher tá bem, tá lá conversando feliz, de repente ela é aquela onda que vem, sobe, ela começa a ficar toda vermelha, quer arrancar toda a roupa e em seguida ela fica com frio. Então são é uma coisa bem louca, né? mesmo. É bem louco mesmo. Os homens acham que a gente está enlouquecendo, definitivamente. À noite põe a coberta, tira a coberta, liga o ar, desliga o ar, tem hora que sente calor, tem hora que sente frio. É uma loucura. E quando você acaba de tomar banho, parece que brotou. Você começa a ficar toda molhada. Sai do banho e começa já não, a suando. Aconteceu várias vezes comigo. Falar, meu Deus, o que é isso? Está brotando água do corpo agora, do E nada. outra coisa que é importante, que as mulheres se queixam, é do ganho de peso. Isso acontece mesmo, né? É muito comum no consultório. O paciente chega assim, doutora, eu não fiz nada de diferente. Eu não mudei minha rotina, eu não mudei minha dieta e comecei a ganhar peso. Então cai o metabolismo. Também porque começa a ter uma mudança na composição corporal da mulher. Por conta dessa queda hormonal, a mulher começa a trocar massa magra por massa gorda, né? Então, assim, aumenta o tecido adiposo, horrível, né? consequentemente cai o metabolismo. Então, assim, é um caos. Como é que a gente faz para combater essa perda de massa magra e ganho de massa de tecido adiposo? Atividade física. Por isso que é muito importante. As mulheres que vêm no ritmo de atividade física e continuam fazendo isso depois da menopausa, normalmente elas têm menos sintomas e apresentam menor perda de massa magra, né? E isso faz com que o metabolismo se mantenha mais alto, que essa queixa de ganho de peso, fadiga, cansaço não seja tão intensa. Então, a primeira coisa que a gente recomenda, atividade física. Eu dei uma intensificada exatamente por conta da mudança de peso. Então, eu percebi que eu estava ganhando mais peso. Eu já sou meio maluca mesmo. Aí eu comecei a treinar mais. E já estava meio doida, né? Que a gente fica meio agitada. Então, eu falei, agora... E você sentiu que melhorou? Melhorou. Eu procurei uma endócrina na época e aí me falou de toda a alimentação. Aliás, eu passei a me alimentar muito melhor, porque falou da alimentação, aí você começa a praticar mais atividade física, consequentemente você treina mais, aí você já começa, aí melhora. Muitas coisas. Não tem isso, né? Porque o estrogênio ele é um hormônio que protege do ponto de vista de doença cardiovascular. Você começa a ter uma queda do estrogênio. Então, obviamente, se você tiver uma alimentação melhor, uma atividade física melhor, você vai ter menos risco de ter as comorbidades associadas. Mas não é só isso, é a condição como um todo para a mulher, né? Que acaba melhorando. E a mulher vem, né? Com aquele ritmo, onde ela tem um equilíbrio do quanto ela come, ou seja, do ganho e da perda, né? Sim. Do consumo e do gasto. E de repente, aquele gasto que era assim, começa a cair, né? E a mulher começa a sentir que ela está ganhando peso. Então, qual que é a solução? Mudar a alimentação, se ela não tem bons hábitos alimentares, então melhorar, porque assim ela consegue diminuir o consumo calórico e aumentar o gasto, né? Fazendo atividade física. Então, aí a gente consegue ir equilibrando. Nossa, gente, eu tô chocada.